Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André e estou pronto para mais um momento de aprendizado com vocês. E aí, bora aprender juntos? E já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda esse conteúdo a chegar a mais estudantes. Na aula de hoje, vamos explorar os canais iônicos controlados por neurotransmissores, entendendo seu papel na comunicação neural, sua estrutura, tipos e subunidades. Vamos reforçar como os sinais pós-sinápticos geram potenciais de ação, entender o papel dos canais de potássio e cálcio na resposta dos neurônios e como fármacos podem modulá-los com efeitos terapêuticos. E aí, preparados? Então vamos começar! Os objetivos da aula são compreender o papel dos canais iônicos controlados por neurotransmissores na comunicação entre neurônios, reconhecer a estrutura e diversidade funcional dos canais iônicos, incluindo suas subunidades e tipos, entender como os potenciais pós-sinápticos e a soma de sinais determinam o disparo do potencial de ação, analisar a atuação dos canais de potássio e cálcio na frequência de disparo, adaptação e resposta neural e, por fim, discutir a ação de fármacos sobre canais iônicos e sinapses e suas implicações fisiológicas e terapêuticas. Nos neurônios, existem vários canais iônicos ativados por neurotransmissores, como acetilcolina, serotonina, GABA e glicina. Todos eles funcionam de forma semelhante ao receptor de acetilcolina das células musculares. Apesar de estruturalmente parecidos, esses canais têm propriedades específicas, como diferentes seletividades iônicas e respostas a ligantes. A maioria desses canais é formada por 5 subunidades semelhantes, formando um pentâmero. Uma exceção importante são os canais ativados por glutamato, que têm estrutura de tetrâmero, isto é, 4 subunidades diferentes, lembrando bastante a estrutura dos canais de potássio. Essa diferença estrutural também se reflete em como esses canais funcionam. Agora vamos olhar para essa imagem que resume bem o que acabamos de explicar. Do lado direito, temos os receptores pentaméricos, formados por 5 subunidades semelhantes. Eles incluem os canais ativados por acetilcolina, serotonina, GABA e glicina. Todos esses canais funcionam de maneira parecida ao receptor de acetilcolina que a gente já viu nas células musculares. O neurotransmissor se liga ao canal, ele se abre e permite a entrada ou saída de íons, como sódio, cálcio, cloreto ou potássio, dependendo do tipo de canal. Já no lado esquerdo, temos os receptores ativados por glutamato. Aqui a estrutura é diferente. Esses canais são tetrâmeros, ou seja, formados por 4 subunidades distintas e lembram bastante a estrutura dos canais de potássio que estudamos anteriormente. Apesar da função parecida, abrir o canal e permitir a passagem de íons, essa diferença estrutural impacta o tipo de íon que passa e a forma como o canal responde ao glutamato. Sendo assim, mesmo que todos esses canais tenham um mecanismo básico comum, a ativação pela ligação de um neurotransmissor, eles se diferenciam na estrutura, nos íons que transportam e na especificidade para o neurotransmissor. Agora que a gente já viu a estrutura geral dos canais iônicos controlados por neurotransmissores, vale a pena entender que esses canais não são todos iguais. Mesmo dentro de um mesmo subgrupo, eles podem apresentar diferenças importantes na forma como funcionam. A diversidade funcional desses canais vem das suas subunidades. As diferentes formas podem ser produzidas por genes distintos ou por um processo chamado splicing alternativo do RNA, em que um mesmo gene gera variantes diferentes. Assim, os canais resultantes podem variar em sua sensibilidade a neurotransmissores, na quantidade de íons que conduzem e até na resposta a medicamentos. Isso torna cada tipo de canal altamente especializado. Um bom exemplo disso é a diversidade de canais de acetilcolina. Aqui na imagem, temos 2 grandes grupos de receptores colinérgicos, os nicotínicos, à esquerda, e os muscarínicos à direita. O receptor nicotínico é um canal iônico controlado por ligante, formado por múltiplas subunidades. E é aqui que entra um ponto-chave. Existem diversos genes que codificam diferentes subunidades, e essas subunidades
podem se combinar de maneiras diferentes e em cada tipo de célula. Por exemplo, o receptor de acetilcolina, que a gente conhece na junção neuromuscular, é diferente dos encontrados nos neurônios do sistema nervoso central. Isso acontece porque no cérebro há pelo menos 9 genes para subunidades alfa e 3 para subunidades beta, gerando canais com propriedades específicas, tais como diferentes afinidades pela acetilcolina, velocidade de abertura e fechamentos distintas e sensibilidades variadas a fármacos e toxinas. E agora, passando para o lado direito da imagem, temos os receptores muscarínicos, que não são canais iônicos, mas sim receptores acoplados à proteína G. E veja só, mesmo entre eles, há subtipos diferentes, como o M1, M2, M3, M4 e M5. Perceba como essa diversidade estrutural, tanto no tipo de receptor quanto nas subunidades que os compõem, resulta em funções completamente diferentes no sistema nervoso e em outros tecidos. É justamente essa diversidade que permite que diferentes fármacos atuem de forma tão específica. Vamos dar uma olhada agora em como alguns remédios interagem com esses canais e influenciam a transmissão sináptica. Os canais iônicos são alvo muito importante da farmacologia, especialmente quando pensamos em medicamentos que bloqueiam o sistema nervoso. Um exemplo clássico são os fármacos que bloqueiam os receptores de acetilcolina, usados para provocar o relaxamento muscular durante cirurgias. Essa imagem mostra como o sistema nervoso comanda diferentes partes do corpo e onde certos medicamentos atuam para interferir nessas mensagens. Ela está dividida em duas partes principais: o sistema nervoso autônomo, que controla funções involuntárias, como batimentos cardíacos e digestão, e o sistema nervoso somático, responsável pelo controle dos músculos esqueléticos. No sistema nervoso autônomo, temos 3 caminhos. Na inervação simpática da suprarrenal, a acetilcolina ativa receptores nicotínicos na medula da suprarrenal, o que leva à liberação de adrenalina e noradrenalina no sangue. No sistema simpático clássico, a acetilcolina ativa um neurônio que libera noradrenalina nos órgãos. No parasimpático, a acetilcolina atua tanto no gânglio quanto diretamente no órgão-alvo, ativando receptores muscarínicos. Já no sistema somático, a acetilcolina age diretamente sobre os músculos esqueléticos, provocando a contração muscular. O interessante aqui é observar onde entram os fármacos. Os bloqueadores ganglionares impedem que a informação passe nos gânglios, ou seja, eles atuam bem no começo da comunicação do sistema autônomo. Os bloqueadores neuromusculares agem nos músculos, impedindo a contração, o que é útil em cirurgias, por exemplo. Já os antimuscarínicos bloqueiam os receptores muscarínicos dos órgãos, interferindo em funções como a secreção, frequência cardíaca e atividade intestinal. Com isso, dá para ver como diferentes fármacos podem interferir em pontos estratégicos da comunicação entre os neurônios e os órgãos, afetando tanto funções automáticas do corpo quanto movimentos voluntários. Além disso, muitos medicamentos atuam nas sinapses químicas, que são pontos de comunicação entre os neurônios. Transtornos como insônia, ansiedade, depressão e esquizofrenia podem ser tratados com substâncias que modulam essas conexões. Por exemplo, alguns fármacos se ligam aos receptores de GABA, que abrem canais de cloro, reforçando a ação inibitória e acalmando a atividade cerebral. Com o avanço da biologia molecular, é possível criar medicamentos cada vez mais específicos, que agem apenas em certos tipos de canal. Esse esquema mostra o receptor GABA, que é um tipo de canal de cloro controlado por ligante, muito importante no sistema nervoso central. Ele é ativado pelo neurotransmissor GABA, o principal inibidor do cérebro. Quando duas moléculas de GABA se ligam ao receptor, o canal se abre e íons cloro entram na célula, causando a hiperpolarização. O neurônio fica mais negativo e, por isso, menos excitável, reduzindo a chance de disparar um potencial de ação. O receptor é formado por subunidades diferentes, alfa, beta e gama, entre outras. A composição dessas subunidades varia, e isso influencia diretamente como os fármacos irão atuar. Vários medicamentos atuam nesse receptor. Os benzodiazepínicos, como o diazepam, se ligam em subtipos específicos de subunidades alfa, potencializando a ação do GABA.
Eles aumentam a frequência de abertura do canal de cloro, ajudando no controle da ansiedade, insônia e convulsões. O flumazenil é um antagonista dos benzodiazepínicos. Funciona como um antídoto em casos de overdose. Os Z-drugs, usados para inibir o sono, atuam principalmente em receptores com a subunidade alfa-1. Já os barbitúricos, um outro grupo de sedativos, atua em outro local do receptor, aumentando o tempo de abertura do canal. Por isso, tem maior risco de depressão respiratória. Essa diversidade de locais de ligação e subunidades permite que os medicamentos tenham efeitos distintos, dependendo de como e onde eles interagem com o receptor GABA. Outra estratégia farmacológica envolve inibir os transportadores de neurotransmissores, que normalmente reabsorvem essas substâncias da fenda sináptica. Ao impedir essa reabsorção, um processo que depende do sódio, os antidepressivos aumentam o tempo de ação dos neurotransmissores, melhorando a comunicação entre os neurônios. Essa imagem mostra o funcionamento dos antidepressivos chamados ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O neurônio pré-sináptico libera a serotonina na fenda sináptica. Normalmente, essa serotonina seria reabsorvida por transportadores na membrana do neurônio pré-sináptico. Mas o ISRS bloqueia esses transportadores, impedindo a recaptação. Com isso, a serotonina permanece mais tempo na sinapse, aumentando a chance de se ligar aos receptores do neurônio pós-sináptico e melhorando a comunicação entre os neurônios, o que ajuda a aliviar os sintomas da depressão. Falando em sinapses, isso nos leva a um ponto crucial: como os neurônios se conectam entre si. Sem essa conectividade bem organizada, nada disso funcionaria direito. Vamos entender melhor como essas conexões acontecem. Os neurônios são como grandes centrais de comunicação. Um único neurônio pode estar conectado a milhares de outros, recebendo e enviando sinais ao mesmo tempo. Por exemplo, um neurônio motor na medula espinhal pode receber informações do cérebro, da própria medula, dos músculos e até mesmo da pele. Essa diversidade de fontes torna o processo neural algo complexo e altamente integrado. Essa imagem ilustra bem como os neurônios funcionam como grandes centrais de comunicação. À esquerda, vemos o desenho esquemático de um neurônio com inúmeros dendritos, que são como antenas captando sinais de milhares de outros neurônios. Cada pontinho de contato representa uma sinapse recebendo informações. No centro da célula está o segmento inicial, onde esses sinais são integrados e, se forem fortes o suficiente, geram um impulso nervoso que segue pelo axônio até os terminais pré-sinápticos, levando a informação adiante. À direita, a imagem de microscopia mostra isso na prática: o corpo de um neurônio em verde com seus vários prolongamentos e milhares de sinapses em vermelho. Isso ilustra como um neurônio motor, por exemplo, pode receber estímulos simultâneos do cérebro, da medula espinhal, dos músculos e até da pele, integrando tudo de forma precisa antes de tomar uma decisão sobre o que fazer. Essa complexidade é a base da inteligência e do controle motor. E claro, nem toda sinapse é igual. Elas podem ter efeitos bem diferentes, dependendo do tipo. Então, vamos ver agora os principais tipos de sinapses e como cada uma afeta o funcionamento do neurônio. As sinapses, como a gente já viu em aulas anteriores, podem ser de dois tipos: excitatórias e inibitórias. As sinapses excitatórias liberam neurotransmissores que deixam a membrana da célula-alvo mais positiva, um processo chamado despolarização, que resulta num potencial pós-sináptico excitatório, ou PPE. Já as sinapses inibitórias fazem o oposto, tornando a membrana mais negativa. É a hiperpolarização, gerando um PPI. É como se alguns sinais empurrassem o neurônio a agir enquanto outros pedissem calma. A imagem mostra dois tipos de sinapses que um neurônio pode receber: sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. Nas sinapses excitatórias, o neurônio pré-sináptico libera neurotransmissores como o glutamato, que se ligam a receptores específicos na membrana do neurônio pós-sináptico. Isso permite a entrada de íons positivos como o sódio, despolarizando a membrana.
ou seja, tornando seu interior menos negativo. Esse processo é chamado de potencial pós-sináptico excitatório, o PPE, e aumenta a chance do neurônio gerar um impulso elétrico. Já nas sinapses inibitórias, neurotransmissores como o GABA são liberados e se ligam a canais que favorecem a entrada de íons negativos, como o cloreto, ou a saída de íons positivos, como o potássio. Isso deixa a membrana ainda mais negativa num processo conhecido como hiperpolarização. Esse efeito é chamado de potencial pós-sináptico inibitório, ou PPI, e diminui a probabilidade de o neurônio disparar um sinal. Esses efeitos das sinapses se traduzem em mudanças no potencial elétrico das células, os chamados potenciais pós-sinápticos. E é aí que começa a parte mais dinâmica, a soma desses sinais. Cada sinapse gera um pequeno sinal local, que chamamos de potencial pós-sináptico. Porém, esse sinal vai perdendo força conforme se afasta do ponto onde foi gerado. O que é fascinante é que os neurônios conseguem somar os sinais recebidos em locais diferentes e momentos próximos. É a chamada soma espacial e temporal. Assim, o neurônio junta todos esses estímulos para tomar uma decisão. Essa imagem mostra como os neurônios somam os sinais que recebem para decidir se vão disparar um impulso nervoso. Do lado esquerdo, temos a somação temporal. É quando um mesmo ponto da membrana recebe vários estímulos seguidos, em um curto intervalo de tempo. Esses sinais se acumulam e podem gerar um potencial de ação. Do lado direito, vemos a somação espacial. Aqui, diferentes pontos do neurônio recebem estímulos ao mesmo tempo, e esses sinais se somam também. Em ambos os casos, o neurônio está fazendo uma conta dos estímulos para decidir se responde ou não. Essa capacidade de somar sinais é fundamental para o processamento de informações no sistema nervoso. Agora sim, chegamos ao momento decisivo. O neurônio vai disparar um impulso nervoso ou não? Essa decisão depende justamente da soma de todos os sinais recebidos. Tudo isso converge no corpo celular do neurônio. Lá, se o somatório das despolarizações for forte o bastante para atingir o limiar, o neurônio dispara um potencial de ação. E mais, quanto maior for essa despolarização combinada, mais frequentemente o neurônio dispara. É como se ele estivesse avaliando. Esse conjunto de mensagens é forte o suficiente para eu agir? Se sim, ele envia sua própria mensagem adiante. Observe a imagem. Na parte A, vemos um neurônio recebendo diferentes sinais dos seus dendritos. As setas verdes representam sinapses excitatórias que estimulam o neurônio. Já as vermelhas indicam sinapses inibitórias que freiam essa ativação. Todos esses sinais são integrados no corpo celular, principalmente no cone axonal, que é a região onde o neurônio decide se vai ou não disparar um impulso. Na parte B, temos um gráfico que mostra como esses sinais se somam ao longo do tempo. As ondas verdes são os potenciais excitatórios e as vermelhas, os inibitórios. Se a soma de tudo isso ultrapassa um certo limite, chamado limiar, o neurônio dispara. Caso contrário, não acontece nada. Essa é a base da soma espacial e temporal, uma forma incrível que o sistema nervoso tem de processar as informações com precisão. E o lugar onde essa decisão acontece tem nome, é o cone axônico. Vamos ver por que essa região é tão importante no processo de disparo do potencial de ação. O cone axônico é uma região especializada na base do axônio. É ali que o neurônio toma a decisão de disparar ou não um potencial de ação. Essa decisão se baseia na intensidade da estimulação que o corpo celular e os dendritos recebem. Quando a soma das sinapses é o suficiente, o cone transforma isso em uma frequência de potencial de ação, funcionando como um verdadeiro conversor de sinais químicos em pulsos elétricos. Aqui, vemos um neurônio típico com destaque para o cone axônico, marcado em vermelho. Essa é a região localizada entre o corpo celular, o soma e o axônio. É ali que o neurônio decide se vai disparar ou não um potencial de ação. Os dendritos recebem sinais de outros neurônios, que chegam por potenciais pós-sinápticos. Esses sinais convergem no corpo celular e são somados no cone axônico.
Se essa soma atingir o limite de excitação, o cone gera um potencial de ação que será transmitido ao longo do axônio. Portanto, o cone axônico atua como um verdadeiro centro de decisão elétrica do neurônio, transformando sinais químicos em um pulso elétrico que será conduzido adiante. No cone axônico, temos uma combinação importante de canais iônicos. Os canais de sódio são os primeiros a entrar em ação e iniciam o potencial de ação, mas a história não para por aí. Existem também 3 tipos de canais de potássio: os tardios, que ajudam na finalização do pulso, os precoces, que regulam a excitação inicial, e os ativados por cálcio, que ajustam a resposta ao estímulo. Além disso, canais de cálcio também estão presentes e participam da modulação do processo. Essa imagem mostra o início da condução do impulso nervoso em neurônios, com destaque para os canais iônicos que participam desse processo. Na parte de cima, na letra A, vemos o momento em que o neurônio recebe um estímulo, indicado pelo raio vermelho. Esse estímulo provoca a abertura de vários canais na membrana do cone axônico. Os canais azuis representam os canais de sódio, os verdes o canal de potássio e o amarelo os canais de cálcio. Na parte de baixo, letra B, é mostrado o que acontece depois dessa abertura. Os íons sódios, representados pelas setas azuis, entram rapidamente na célula. Essa entrada de cargas positivas despolariza a membrana, ou seja, altera o seu potencial elétrico. Isso é o que dá início ao potencial de ação, que vai se propagar ao longo do axônio. Para esse disparo acontecer com precisão, alguns canais têm um papel fundamental, principalmente os canais de potássio. Vamos entender agora por que eles são tão essenciais. Imagine que um neurônio recebesse muitos impulsos, um atrás do outro. Se ele tivesse só canais de sódio, dispararia o primeiro impulso, mas depois não conseguiria retornar ao seu estado normal para responder novamente. Isso porque os canais de sódio inativam após o uso e só se recuperam se a membrana voltar a um estado mais negativo. Aí entram os canais de potássio tardio, que ajudam a repolarizar a célula e restaurar as condições necessárias para novos disparos. Essa imagem mostra como funciona um canal de sódio controlado por voltagem durante o potencial de ação. À esquerda, vemos o canal em repouso, com o portão de ativação fechado, mas pronto para abrir caso o estímulo chegue. Isso ocorre quando a célula está em torno de menos 70 mV. No meio, o canal se abre rapidamente assim que o limiar de ativação é atingido, por volta de menos 50 mV. Isso permite a entrada de íons sódio na célula, despolarizando a membrana, ou seja, tornando o interior mais positivo. Já à direita, vemos que o canal entra em um estado de inativação. Apesar de o portão de ativação ainda estar aberto, o portão de inativação se fecha, impedindo a passagem de mais sódio. Esse fechamento é lento e só será revertido quando o potencial de membrana voltar aos níveis mais negativos, permitindo que o canal volte ao estado inicial e possa participar de um novo disparo. Esse gráfico mostra a dinâmica dos canais iônicos durante o potencial de ação em um neurônio. A curva azul representa o potencial de membrana, ou seja, a variação elétrica ao longo do tempo. No início, há uma rápida subida chamada despolarização, causada pela abertura dos canais de sódio, representados pela curva vermelha, P sódio, que mostra o aumento repentino na permeabilidade ao sódio. Logo depois, esses canais de sódio se inativam, e é aí que entra a curva verde, o P potássio, representando os canais de potássio. Eles se abrem um pouco mais lentamente, mas sua ação é crucial, permitem a saída de potássio da célula, o que leva à repolarização, a volta do potencial à sua condição de repouso. Essa fase garante que o neurônio possa se preparar para um novo disparo. A imagem também mostra que a permeabilidade ao potássio permanece elevada por um tempo após a repolarização, o que explica a hiperpolarização que vemos no gráfico. O potencial de membrana fica mais negativo do que o normal por alguns milissegundos. Esse comportamento dos canais de potássio, chamados tardios, é essencial para restaurar o equilíbrio elétrico e garantir a excitabilidade do neurônio. E esses canais também ajudam o neurônio a disparar não só uma vez, mas várias, de forma rítmica. É assim que surgem os pulsos repetitivos, e é isso que vamos explorar agora.
Quando o potencial de ação está terminando, os canais de potássio tardios se abrem e promovem a saída do potássio. Isso faz com que a voltagem da membrana volte ao repouso rapidamente. Assim, os canais de sódio se recuperam e ficam prontos para funcionar novamente. Se o neurônio estiver recebendo estímulo contínuo, essa sequência se repete, permitindo que o cone axônico gere potenciais de ação em série, ou seja, pulsos repetitivos que transmitem a intensidade da informação. A imagem mostra as fases do potencial de ação. Tudo começa com o estímulo que ativa os canais de sódio, permitindo a entrada desses íons e causando a despolarização da membrana. Em seguida, os canais de sódio se inativam e os canais de potássio se abrem, promovendo a saída do potássio e a repolarização. Esse processo restaura a voltagem da membrana e repara o neurônio para um novo disparo. Esse ciclo de ativação do sódio, abertura de potássio e retorno ao repouso é fundamental para que o cone axônico possa gerar potenciais de ação em série, transformando estímulos contínuos em pulsos elétricos repetitivos que transmitem a intensidade da informação. E quando o assunto é o controle fino desses pulsos, os canais de potássio precoces entram em cena. Eles modulam a frequência com que o neurônio dispara e fazem isso de forma bem estratégica. Se tivéssemos apenas canais de sódio e canais de potássio tardios, o neurônio só começaria a disparar se o estímulo ultrapassasse um certo limiar. E quando isso acontece, ele já entra em um ritmo acelerado, isto é, o neurônio não responderia a estímulos logo acima do limiar de forma gradual. Ele liga de vez, o que cria uma resposta desproporcional. É aí que entram os canais de potássio precoces, também chamados de canais de rápida inativação. Eles se abrem quando a membrana se despolariza, mas inativam rapidamente. Quando o estímulo está pouco acima do limiar, esses canais freiam o excesso de disparos, diminuindo a frequência dos pulsos. Eles fazem um papel de ajuste fino, quase como um limitador de velocidade. Vamos analisar essa imagem, que mostra como o neurônio responde a diferentes intensidades de estímulo e como isso se relaciona com a atuação dos canais iônicos, especialmente os canais de potássio precoces. Começando pelo painel A, aqui vemos um estímulo que não atinge o limiar de ativação. Veja que o potencial pós-sináptico combinado, que é o estímulo recebido pelo neurônio, é fraco demais. Como resultado, nenhum potencial de ação é gerado. Isso confirma o princípio de que o estímulo está abaixo do limiar. O neurônio simplesmente não responde. Agora, olhe o painel B. Aqui o estímulo ultrapassa o limiar, mesmo que de forma leve. E o que acontece? O neurônio dispara uma sequência de potenciais de ação rápidos e súbitos. Essa resposta é bem mais intensa do que a diferença de estímulo faria parecer. Isso demonstra uma característica essencial do sistema nervoso. Pequenas mudanças no estímulo, logo acima do limiar, geram respostas desproporcionais. No painel C, a gente vê esse efeito em forma de gráfico. No eixo horizontal, temos a intensidade do estímulo, no vertical, a frequência de disparos. Observe que abaixo do limiar não há resposta, mas a partir do momento em que o estímulo cruza o limiar, a frequência sobe rapidamente. Isso mostra que não é uma relação linear, ou seja, um pequeno aumento no estímulo pode gerar uma grande resposta. E onde entram os canais de potássio precoces nessa história? Eles são ativados rapidamente logo após a despolarização. Esses canais inativam-se também de forma rápida e têm um papel essencial. Ajudam a limitar a duração do potencial de ação e reduzir a frequência dos disparos. Ou seja, mesmo que o estímulo esteja logo acima do limiar, esses canais funcionam como um freio natural, impedindo que o neurônio dispare em excesso. Por isso, dizemos que os canais precoces de potássio ajudam a modular a excitabilidade neural, protegendo o sistema de respostas exageradas a estímulos mínimos. O efeito disso é que a transição de uma célula em repouso para uma célula que dispara potenciais de ação passa a ser mais suave. Graças aos canais de potássio precoces, a frequência dos pulsos passa a refletir melhor a força do estímulo. Assim, o neurônio consegue transmitir informações de forma mais precisa, com variações contínuas e proporcionais à sua atividade. Mas os canais de potássio não atuam sozinhos. O cálcio também participa dessa orquestra, ativando canais que influenciam diretamente o padrão de disparo. Vamos ver como isso funciona.
Quando um neurônio recebe um estímulo forte e contínuo, ele começa a disparar uma sequência de potenciais de ação. A cada disparo, entra uma pequena quantidade de cálcio pela membrana, através de canais de cálcio controlados por voltagem. Esse cálcio se acumula no citosol, ativando canais de potássio que são sensíveis à presença do cálcio. Quando esses canais se abrem, a célula se torna mais resistente à despolarização. Essa imagem mostra o que acontece com o neurônio quando ele é submetido a um estímulo muito forte. A cada potencial de ação, há a entrada de íons cálcio, por canais de cálcio controlados por voltagem. Com a repetição dos disparos, esse cálcio se acumula dentro da célula, no citosol. Esse acúmulo ativa canais de potássio que são sensíveis ao cálcio, ou seja, eles se abrem apenas quando a concentração do cálcio aumenta. Quando esses canais se abrem, o potássio sai da célula, o que leva à hiperpolarização da membrana. O resultado desse mecanismo é que os disparos ficam mais espaçados no tempo. Isso significa que a célula passa a responder menos ao mesmo estímulo contínuo. Esse fenômeno é chamado de adaptação. Graças a ele, conseguimos perceber variações importantes, como um toque leve inesperado e quando ignoramos estímulos constantes, como o contato da roupa com a pele. Com tudo isso, fica claro que os neurônios têm uma variedade enorme de canais, cada um com uma função específica. Vale a pena dar uma olhada mais ampla nessa diversidade. Cada neurônio possui um conjunto específico de canais iônicos. O genoma humano tem centenas de genes que codificam esses canais, muitos deles controlados por voltagem. E não é só isso. O RNA pode ser processado de formas diferentes, o chamado splicing alternativo, e os canais podem ser montados com subunidades diversas, aumentando ainda mais a complexidade. Essa imagem mostra como o splicing alternativo do RNA pode influenciar diretamente o funcionamento dos canais iônicos em neurônios. À esquerda, vemos um gene que pode ser processado de duas formas diferentes durante a transcrição. Uma inclui um exon adicional e outra exclui. Isso gera dois RNAs mensageiros distintos. Esses RNAs são traduzidos em variantes da mesma proteína de canal, mas com diferenças estruturais. Como resultado, esses canais se comportam de maneira diferente quando inseridos na membrana do neurônio. Por exemplo, podem se abrir e fechar com velocidades diferentes ou responder de formas distintas a mudanças de voltagem. Na prática, isso significa que o mesmo gene pode gerar canais com propriedades funcionais únicas, ajustando a excitabilidade elétrica do neurônio de acordo com o tipo celular, estágio do desenvolvimento ou estímulo que percebe. Essa é uma das formas pelas quais o sistema nervoso aumenta sua complexidade e versatilidade, sem precisar de novos genes. E não é só a diversidade que importa, mas também onde os canais estão localizados na célula. Isso influencia diretamente o que eles fazem. Vamos encerrar vendo essa relação entre localização e função. A posição dos canais na membrana é estratégica. Nos dendritos, eles ajudam a processar os sinais de entrada. No segmento inicial do axônio, regulam o início do potencial de ação. Já no corpo celular, canais sensíveis a neurotransmissores modulam a reação da célula às sinapses. Toda essa organização permite que os neurônios diferentes se comportem de forma diferente, de acordo com suas funções específicas. Essa imagem mostra como os canais iônicos estão distribuídos de forma estratégica em diferentes regiões do neurônio. Nos dendritos, eles ajudam a processar os sinais que chegam. No corpo, modulam a resposta da célula aos neurotransmissores. E no segmento inicial do axônio, canais de sódio e potássio controlam o início do potencial de ação. Essa organização permite que cada neurônio tenha um comportamento elétrico único, de acordo com a sua função. Antes de finalizar, vamos revisar os principais pontos da aula de hoje. Primeiro, vimos que canais iônicos controlados por neurotransmissores são estruturas essenciais para a comunicação entre os neurônios. Eles se ativam quando substâncias como a acetilcolina se ligam a eles, permitindo a passagem de íons e a propagação do sinal. Estudamos também a estrutura geral desses canais, que pode variar entre pentâmeros e tetrâmeros, dependendo do tipo.
Essa estrutura influencia diretamente a seletividade e a função de cada canal. Exploramos a diversidade funcional, com destaque para os canais de acetilcolina e para canais localizados no cone axônico, uma região crítica para o disparo do potencial de ação. Falamos ainda sobre a soma dos potenciais pós-sinápticos e como a integração desses sinais determina se o neurônio vai ou não disparar, e destacamos o papel dos canais de potássio e cálcio na modulação da frequência de disparos e na adaptação do neurônio ao estímulo. Por fim, discutimos como fármacos podem interagir nesses canais e nas sinapses, alterando a resposta neural, o que é muito relevante para a compreensão de tratamentos neurológicos e psiquiátricos. E é isso aí, pessoal. Essas foram as principais referências utilizadas na aula de hoje, que você pode consultar para se aprofundar ainda mais no tema. E a gente fica por aqui. Se a aula de hoje te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso fortalece muito o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo conteúdos completos para você. E aproveita e me segue no Instagram, @andrebio.prof, onde eu posto dicas rápidas, materiais complementares e conteúdos exclusivos de biologia e saúde. Valeu por acompanhar até o final e até a próxima aula!